Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou Renata Tom, terapeuta sistêmica familiar, exerço outras N funções por aí, mas eu não vim falar sobre mim, eu vim falar sobre algo que está queimando no meu coração já há alguns dias e hoje eu comecei a falar nos meus stories sobre um assunto destino. E eu começo com uma frase dizendo o seguinte: o consciente nos guia, mas o inconsciente é quem nos move. Carl Jung vai nos dizer o seguinte: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você chamará isso de destino. Sim, somos movidos, por 5% de consciente e 95% de inconsciente. E o que é destino, afinal? Você sabe o que é destino? Hoje eu comecei a minha trajetória do dia com um destino pré-definido, já há alguns dias, e esse destino foi ir até Governador Valadares, levar João Lucas ao neuropediatra. Ele vinha passando assim por uma dorzinha de cabeça, chegando em casa todos os dias, praticamente no término, das aulas do período escolar, e eu estava assim constantemente tendo que medicá-lo com dipirona. E nós vimos aí acompanhando nos noticiários, recente, a fatalidade que ocorreu com aquela jovenzinha, de 11 anos que após uma dor de cabeça, e veio ali a óbito. Então, assim, sintomas, Sintomas, o que são sintomas? Sintomas nada mais são o quê? Sinais de que algo está disfuncional. Então, a mamãe foi levá-lo hoje e, graças a Deus, assim, o diagnóstico foi preciso. É uma herança, sim. É uma herança hereditária, O diagnóstico foi ali de uma enxaqueca, porque papai já teve crises ao longo dos anos, Tempos passados, muitas crises muito profundas de enxaqueca. Hoje, graças a Deus, está controlado. Mamãe também já teve crises, no passado de enxaquecas muito profundas. Hoje também, graças a Deus, estou isenta. Então, quer dizer, veio aí com essa herançazinha. Então, recebemos ali esse laudo. Recebemos ali, então, uma receita, de uma medicação para estar aí controlando essa dorzinha de cabeça que o está incomodando. Então, quer dizer, eu tive um destino. Esse destino já estava pré-definido, que eu teria que ir até esse local, para poder passar por essa consulta, para passar por esses procedimentos ali. Então, quer dizer, eu saí do ponto A e fui para o ponto B. Mas o destino que eu quero falar aqui não é exatamente sobre sair de um ponto A para um ponto B. Mas antes eu quero falar sobre algo que tem queimado aqui no meu coração. E eu começo dizendo sobre o seguinte: abrindo uma trilha. Esse texto, ele está em Provérbios. Gente, eu vou ter que colocar os óculos, porque a pessoa, assim, os anos aí vão avançando. Então, vamos lá. Exortação paternal. Eu não gosto dos óculos porque aqui o reflexo que dá, mas vamos lá, tá tudo bem. Ouve, filhos, a instrução do pai e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração, as minhas palavras, e guarde os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Essa palavra, ela vem de Provérbios 4, nos versos de 1 a 7. O que essa palavra está querendo nos dizer, Renata? O que você está querendo nos dizer, com isso? E abrindo a trilha, dentro dessa exortação paternal, nós vemos a nossa linha de trajetória, de ensinamentos, principalmente, dentro da palavra, quem segue, os ensinamentos de ensinar os filhos, porque os filhos são o quê? Os filhos são flechas, E quem são os primeiros instrutores, a estar ali passando os costumes, os hábitos, a verdade, as crenças, São o quê?
papai e mamãe. E esse texto ele fala muito claramente sobre a maneira como Salomão então seguiu a trilha que o teu pai deixou ali de ensinamentos que já vinha já de gerações e gerações. E isso nos deixa o quê? Entender que há uma missão de se deixar o quê? De se deixar um legado de sabedoria, um legado de ensinamentos, né? Principalmente voltados para a palavra. Mas o interessante é que esse texto ele começou trazendo também uma reflexão aqui no livro que eu estava utilizando, que ele traz o seguinte: os índios americanos do estado de Michigan, nos Estados Unidos, foram os primeiros engenheiros de rodovias desse estado de Michigan. Por quê? Porque quando os índios ali chegaram, eles começaram a abrir uma trilha, mata adentro, né? Nós sabemos que também aqui no Brasil, né, os índios foram os primeiros colonizadores e eles chegaram e foram, né, abrindo trilhas na mata. Com o passar pelas próprias questões, né, de segurança, eles caminhavam um atrás do outro em uma trilha. Então, abria-se uma trilha ali de 40 a 45 centímetros, em média. E depois vieram quem? Vieram os cavalos para poder carregar, né, os jumentinhos, os animais ali para carregar o quê? As bagagens, carregar os mantimentos. Depois vieram o quê? As carroças, e essa trilha foi alargando. Essa trilha foi expandindo e hoje, então, temos o quê? As rodovias, né? Temos as rodovias. E essas trilhas, elas começaram a ser abertas há muitos anos atrás. Então, assim, esse texto, ele nos arremete a essa importância, a essa necessidade, a essa obrigação, enquanto pai, enquanto mães, né? Ensinarmos essa trilha diante do que nós também aprendemos, mudando um pouquinho, né? Porque as coisas a gente sabe que vai sempre aprimorando. Então, o que? A própria inovação, então, é passar isso adiante. Nós hoje somos o quê? O meio, né? Tudo que nós recebemos de influência dos nossos pais, nós iremos o quê? Transmitir aos nossos filhos. E quando seguimos a Deus, abrimos então uma trilha para aqueles que virão. Então, não há outro caminho. O mundo jaz no maligno. E tudo que a gente tem visto, né, de como está aí o mundo, Deus é a base. A palavra é a base de sustentação. Nossos filhos naturais e espirituais observam o caminho que seguimos como homens e como mulheres de Deus. Certifiquemo-nos de estar abrindo uma trilha reta, uma trilha segura, uma trilha pautada, principalmente dentro da verdade. Dentro da verdade. O legado permanente que seja para a glória de Deus. Porém, seguir essa trilha, né? Transmitir essa trilha, esse legado, requer o quê? Compromisso. Requer compromisso. Porque aceitar seguir esse caminho, aceitar aquele que é o caminho, a verdade e a vida, em muitas das vezes pode soar como soberba. Porque eu posso dizer o seguinte: eu aceitei, mas eu estou seguindo. Eu estou seguindo a verdade? Eu estou seguindo na verdade? Né? Aceitar é uma coisa, seguir é outra totalmente diferente. Então, isso requer o quê? Compromisso. E nós vemos isso muito claro na passagem de Lucas 9, 57, 62. Mas Jesus lhes replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olhai para trás, é apto ao reino de Deus. Isso está lá em Lucas 9, 62. Muitos tomam essa decisão, né, de aceitar, porque querem, diante das circunstâncias das quais estão muitas das vezes seguindo na vida, entendem que esse é o caminho da solução, né? Mas querer simplesmente não é poder, é preciso decidir, e a partir do momento que eu decido, tem que ter um compromisso. E aqui tem um exemplo que é interessante até do meio secular, né, dentro
do âmbito de cuidado, de autocuidado, que diz o seguinte: muitas academias, isso é um exemplo do que o dono da academia fazia com as pessoas que chegavam ali para se matricular, principalmente o quê? Janeiro, né? Janeiro, dezembro, ano novo, vida nova, vou para academia, vou me matricular, vou começar uma vida nova, vai ser tudo diferente. E olha o que ele fazia. Muitas academias de ginástica apenas querem, a cada janeiro, matricular um grande número de pessoas que virão apenas algumas vezes. E estão visando o quê? Né? O valor da matrícula. Porque uma vez matriculado, você foi ou você não foi, você pagou, como se diz. Arque com as consequências, se você está indo, se você não está indo. Você não tem como ir lá e ressarcir e pegar o seu dinheiro de volta, né? E aí, o que ele fazia? Quando as pessoas chegavam, né, nesse calor ali da emoção para fazer essa matrícula, ele não fazia. Mas o instrutor Jesse Jones usa a abordagem oposta. Se você se inscreve e não comparece, ele encerra a sua participação. E Jones diz o seguinte: poupe o seu dinheiro, volte daqui a alguns meses, quando estiver com certeza certo e decidido do que você realmente quer e do que você irá fazer. É um compromisso, né? É um compromisso. Volte daqui a alguns meses, quando estiver certo. Minha paixão não é por outro pagamento de trimestre. Eu não estou visando simplesmente o dinheiro. Eu estou tentando passar para as pessoas a responsabilidade por atingirem os seus objetivos. Uma ótima reflexão, né? Então, ele deixou esse ensinamento ali, não visando simplesmente lucro, mas conclamando essas pessoas à autorresponsabilidade. Tá, você vem aqui, você paga, você vai estar fazendo a sua matrícula, você vai assumir esse compromisso para alcançar o seu objetivo, né? E aonde nós vemos um exemplo claro disso dentro da palavra? Em Lucas 9, 57, 62, nós encontramos 3 pessoas que disseram a Jesus que desejavam segui-lo. E todos receberam uma resposta que, a grosso modo, né, quando a gente olha para a resposta de Jesus nesse texto, pode soar assim, um pouco agressiva, um pouco assim, desumana. Como assim Jesus, que é aquele que acolhe, que é aquele, né, que recebe, que faz milagres, e dá uma resposta dessa forma? Então, vamos ver aqui um pouquinho o que ele nos trouxe, a resposta, né, dessas 3 pessoas. O primeiro, ele disse o seguinte: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso está lá no verso 58. Em Lucas 9, 58. O que essa expressão quer nos dizer? A expressão o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça é uma frase de Jesus que expressa sua radical pobreza e itinerância. E é usada para ilustrar a exigência de um seguimento radical a ele. Ou seja, não é para mim ir adorá-lo somente no templo aos domingos, ou no culto da terça, ou no ensino bíblico, ou na escola dominical. É para mim adorá-lo itinerantemente por onde eu for, dando testemunho do que ele tem feito na minha vida. É no meu trabalho, é no meu hall de amizades, é na vida social, muito mais na vida secular. Por onde eu passar, eu tenho que dar testemunho de quem é que habita em mim, para transmitir a sua imagem e semelhança. Significa que Jesus, apesar de ser o Messias, não possui um lar próprio, nem um lugar onde possa descansar com segurança. Esse é o nosso legado, é a nossa missão. Ide e fazeis discípulos, e todos os que eu lhe der, que nenhum você os perca. Cristão, o que é cristão? Pequenos cristos. Somos pequenos cristos. Somos a igreja? Somos. Não aquele templo. O templo é para congregar, para comunhão, para crescermos.
intercedermos uns pelos outros, mas precisamos ser igreja muito mais aqui fora, dando o nosso testemunho. E a segunda pessoa, olha a resposta que ele deu. Era de um jovem que queria segui-lo. Mas o que ele disse? Ele queria ir sepultar o seu pai. E Jesus lhe respondeu o seguinte, está lá no verso 60. Deixe aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Como assim? Desumano, Jesus. Como assim? O meu próprio pai, eu não posso ir lá sepultá-lo, chorar, me despedir? Acontece que naquela época, o que acontecia? As pessoas que morriam iam para um sepulcro. E só após um ano, parentes, né, muito próximos, iam ali recolher aquela ossada, aqueles restos mortais, para então dar ali o desfecho do seu sepultamento. E Jesus ali então vira para aquele jovem e diz o seguinte, deixe aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tome a tua cruz e me siga, se queres me seguir. Jesus ordenou ao rapaz que o deixasse para chamar a atenção aos que possam estar mortos espiritualmente e em pecado. O mundo jaz no maligno. Nós temos duas naturezas, a natureza adâmica, né? Em pecado fomos concebidos, então essa natureza adâmica habita. Então, seguindo, é um passo para conseguirmos, então, colocar em prática essa natureza da santidade. Sede santos, porque só eu sou santo. Então, é nos aproximarmos cada vez mais. E aonde a gente consegue isso? É no casamento. O casamento é o maior vínculo aonde nós podemos conseguir transmitir, de fato, essa imagem e semelhança. Por isso que a gente vem dessa natureza caída lá do Éden, né? A partir do pecado que ali adentrou no Éden, no momento da queda. Nós carregamos essa herança. E ele ainda nos exorta o seguinte, priorizar a fé, a missão de anunciar o reino de Deus acima de tudo. Não se preocupar em excesso com o que os outros pensam, com as responsabilidades mundanas. E ter a coragem de deixar para trás as convenções e as preocupações da vida para seguir Jesus com o coração inteiro. E a terceira pessoa, ele disse o seguinte, ninguém que tenha posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que isso quer dizer? Como assim? Eu recebi um chamado, né? Eu coloquei-me à disposição de servir, de seguir, mas ele exorta, ninguém que tenha posto a mão no arado e olha para trás. O que essa expressão quer dizer? Olhar para trás. A expressão ninguém que tenha olhado, posto a mão no arado e olha para trás, é uma metáfora. E o que ela diz? Ela significa que, ao começar um propósito ou uma missão, é preciso seguir adiante, é preciso seguir em frente sem olhar para trás. A vida é linear. E ela acontece o quê? Entre picos e vales, faltas e excessos. E a vida está acontecendo, a vida é movimento. Então, se acontecer um vale muito profundo na minha vida e eu olho para trás e fico olhando para esse vale, eu não vou conseguir avançar. É preciso seguir em frente sem olhar para trás, sem se deixar levar por dúvidas ou arrependimentos. Decisão, o que é uma decisão? A passagem alerta para a importância da determinação e do foco na jornada, alertando que hesitar ou voltar para trás compromete o sucesso e a aptidão para o reino de Deus. O que é a decisão? Decisão. A partir do momento, né, que eu decido, tem que haver uma cisão. Nessa cisão vão haver renúncias, vão haver algumas perdas, mas é uma escolha. Quando eu coloco na balança o modelo de vida que eu tenho hoje, né, para o que eu quero, querer não é poder. É preciso decidir, que é na decisão que eu vou conseguir, então, colocar isso em movimento, colocar isso em prática. É fácil? Não.
Eu falei no episódio anterior a questão da dualidade mental. Somos movidos por mente emocional e mente racional. Daí vem a dificuldade. Daí é que vem a dificuldade. Mas para levar a sério esse chamado de o seguir, não basta querer, é preciso decidir. Olhar para trás pode ser interpretado como desviar-se do propósito, demonstrar falta de compromisso e hesitar diante das dificuldades, impedindo então o quê? O progresso, a realização e a materialização. Quer entender se você está aí tendo alguma dificuldade, se está com algum bloqueio? Todos nós possuímos bloqueios. O que são bloqueios, Renato? São feridas, são marcas que foram ficando ali registrados. Imagine uma caixa d'água. Qual a capacidade de uma caixa d'água? Suponhamos que essa caixa d'água tem aqui uma capacidade de 10 mil litros. No topo, em cima dessa caixa d'água, o que tem? O que a gente coloca ali? Um caninho com um ladrão, né? Porque quando ela alcança ali aquele nível, se a boia falhar, então vai ter esse ladrão ali para que ela não transborde pela borda, né? Total. Vai ter esse ladrão ali como suspiro, né? Seria um suspiro. Quer entender se você tem bloqueios? Olhe para o seu querer e para o seu realizar. Você tem conseguido realizar? Se você não está conseguindo materializar aquilo que você quer, né? Que você deseja, é porque há bloqueios. E esses bloqueios são exatamente esses suspiros que vão ao longo ali da caixa, que são crenças, traumas, feridas de infância. Tudo isso vai ficando ali registrado e vai sugando a sua capacidade, a sua potência. Vai sugando. Então você nunca consegue estar no nível máximo da sua potência para fluir na vida. Por que isso acontece? De onde isso vem? Eu comecei falando a frase do seguinte: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você chamará isso de destino em todas as áreas da sua vida. Pare por um instante e avalie-se. Como que está? Relacionamento, profissional, financeiro. Como que está? O seu querer e o seu realizar. Quantos suspiros tem ao longo aí da sua capacidade? Porque sim, capacidade você tem. Mas você está na potência máxima de colocar isso em movimento, de colocar isso em prática? E aqui, então entra, né? Eu fiz essa breve introdução aqui, falando sobre essa trilha, porque essa trilha, ela vem de onde? De onde vem essa trilha? Essa trilha vem lá desde o ventre. Nós somos sendo moldados e preparados nessa trilha. Desde o ventre. Depois veio o nascimento, a amamentação, os primeiros passinhos, os primeiros contatos externos, né? E os nossos pais, querendo fazer bem, ou muitas das vezes não conseguindo fazer totalmente bem, nos deixaram essas marcas. E não foi culpa deles. Nos deixaram marcas boas, né? Memórias positivas, mas também memórias negativas. E o que nós estamos deixando? O que é legado? O que é um legado? Qual legado você recebeu? Qual legado você recebeu dos seus pais? E qual legado você está transmitindo? Afinal de contas, o que é um legado? Um legado de vida é a marca, é o impacto positivo e duradouro que deixamos no mundo, é a nossa marca, é a nossa essência. Através das nossas ações, valores, contribuições que reverberam nas vidas das pessoas em gerações futuras. É a perpetuação da nossa essência, dos nossos ensinamentos e da nossa influência, mesmo após a nossa partida. Aqui eu quero dar um breve testemunho. Houve um momento em que eu estava em um velório de uma pessoa muito querida, e ali tinha alguns filhos de uma primeira relação,
a qual esse senhor havia ficado viúvo no passado e ele constituiu uma nova família, teve mais filhos. E um desses filhos da primeira relação, enquanto ali naquele momento do ato fúnebre, né, enquanto o pastor estava ali fazendo aquelas condolências, né, falando exatamente sobre esse legado que esse irmão querido havia deixado. E esse filho simplesmente murmurou cabisbaixo: que legado? Eu não vejo legado do meu pai. Meu pai não me deixou legado nenhum. Você consegue olhar para o seu pai e para sua mãe e ver o legado que eles têm deixado? Você sabe qual é o maior legado que eles têm te deixado, que eles te deram? A tua vida. A tua própria vida. E se você está aqui hoje me ouvindo, saiba que esse é o maior legado que eles deixaram. A tua própria vida. E por que eu quero falar isso? Nós estamos aqui em pleno mês de maio, mês das famílias. Família tem sido o ataque, tanto do inimigo, do governo, em todas as áreas, na sociedade. Nós temos visto ataques de todos os lados frente às famílias, né? E nós estamos aqui em mês de maio falando sobre famílias. E aqui eu quero te fazer uma pergunta, o seguinte. Às vésperas do Dia das Mães também, estamos aí caminhando para a Semana das Mães. Qual legado você tem deixado para os seus filhos enquanto mãe? Enquanto mãe. Qual o pai você tem construído no coraçãozinho dos seus filhos? O que você tem falado desse homem para o seu filho, para a sua filha? Aqui eu quero trazer um fato interessante para deixar um ensinamento primordial. Eu não sei se vocês acompanharam mês passado, nós levamos um susto muito grande. Uma cobra adentrou na nossa varanda da sala, do quarto. Na varanda do quarto, nós residimos no terceiro andar de um prédio. O único acesso seria via escada, né? Não temos outro acesso ao prédio a não ser via escada. E levamos um susto muito grande quando eu estava na igreja e meu esposo ligou, me chamando para retornar, porque estava, né, na sala, na varanda, vigiando, porque ela tinha adentrado, a gente tem muitas plantas e ela tinha adentrado ali no meio daquelas plantas. E ele não tinha como sair para vir buscar, né, um pedaço de pau, uma lanterna para clarear no meio das plantas. E ali ele me ligou. E eu deixei João, continuando lá nos trabalhos da igreja, e vim. Não falei nada para ele, só falei lá com as irmãs, da qual a gente estava trabalhando. E ali, graças a Deus, a gente conseguiu eliminar e exterminar, né, o inseto. E quando ele chegou, mãe, por que você veio embora? Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, a mamãe vai te falar, não assusta, a gente teve um pequeno probleminha, entrou um animal peçonhento aqui dentro de casa, mas não se assuste, né, o papai já conseguiu dar extermínio nela, a gente já eliminou. Ele espontaneamente virou para mim e me disse o seguinte, mãe, papai precisou que você viesse embora para ajudar ele a matar a cobra. E aqui eu quero trazer um ensinamento. Qual ensinamento, Renata? Os filhos sempre irão olhar, sempre olham para o pai através do olhar da mãe. Então, nesse momento, eu poderia ter levado a situação na brincadeira. Sim, papai precisou da mamãe. Papai é fraco, ficou com medo da cobra, né? E a mamãe toda poderosa, Mulher Maravilha, chegou e foi lá e pá, matei a cobra. O que eu iria estar imputando na cabeça do meu filho? Seu pai é um fraco. E nós vemos muitos casos dessa forma. Então tome cuidado, mamãe. Tome cuidado. Até de brincadeira. Você pode estar diminuindo esse pai no coraçãozinho do seu filho e da sua filha. E aí, lá no futuro, ele não vai ter força para avançar. E ali eu simplesmente chamei João e falei, filho, o negócio é o seguinte. Não é que o papai precisou da mamãe para matar a cobra. Só que ele estava numa condição que ele não podia sair da varanda, porque se ele saísse, ele estava de olho onde a cobra entrou.
E se ele saísse e ela se movesse, depois seria muito mais difícil para a gente localizar onde ela estivesse. Então ele chamou a mamãe para vir auxiliá-lo, pegando o pau, né? Eu já vim lá debaixo da garagem, peguei um cabo de foice que tinha lá embaixo, já trouxe um cabo de vassoura junto, já vim orando, já peguei uma lanterna, e ali eu fui auxiliá-lo. E quando ele viu o tamanho, ele ainda questionou: mas foi papai mesmo que matou? Eu falei: sim, foi o seu pai. Ah, papai é meu herói. Papai é meu herói. Então tomem cuidado. É esse ensinamento. Eu tô trazendo isso aqui de uma forma assim, porque eu vivenciei, eu passei isso, por isso. E eu poderia ter dado outra versão para ele. Não. Seu pai não deu conta, seu pai é medroso. Diminuindo esse pai no coraçãozinho. Então, nós, mãe, temos essa missão de construir um pai na vida dos nossos filhos. Qual pai você tem construído na vida dos seus filhos? Da sua filha, do seu filho? Nós precisamos de duas pernas alinhadas para caminhar. Suponhamos que uma perninha dessa seja a perninha esquerda, mamãe, perninha direita, o papai. Se uma perninha dessa não vai ter força, está fraca, né? Eu vou estar aí pela vida andando, mancando. Então eu deixo aqui esse ensinamento. Tomem cuidado, mamães, com o pai, alienação parental, né? Porque muitas das vezes aquilo que me aconteceu na relação com esse homem enquanto parceiro, enquanto esposo, enquanto namorado, enquanto namorido, enquanto lá seja o que for, ficante, mas que tem esse fruto em conjunto, é uma coisa. A relação desse pai com esse filho, dessa mãe com esse filho, com essa filha, é outra coisa. Então a gente precisa aprender, né, a separar essas funções. E por que eu tô falando isso aqui? Eu dei esses rodeios porque é exatamente, voltando lá no início, se você não sabe disso daqui, esse inconsciente aí vai estar, né, te guiando, te moldando. E o que é destino, afinal de contas, Renata? Você deu aí esse monte de rodeio e não falou o que é destino. Você falou que foi lá para Valadares hoje, né, que voltou. Destino, gente, na visão sistêmica, ele é exatamente essa linha de histórias, de memórias que te aconteceram até aqui, que me aconteceram até aqui, que eu tô transmitindo daqui para frente. Essa linha de memórias positivas e negativas, né? Então essa trilha que eles nos abriram até aqui e que eu estou alargando daqui para frente, se ela estiver interrompida dos meus pais, das gerações anteriores até mim, eu não vou conseguir transmitir o fluxo da vida para frente. E é exatamente nessa linha de destino que estão esses bloqueios, que estão essas feridas, que estão essas crenças. Por exemplo, pessoas que passaram, eu atendi uma cliente recente, e ela conseguiu identificar dentro desse trabalho que ela queria ter sempre fartura de alimentos dentro de casa. E caía o pagamento na conta, ela já corria para o mercado comprar, enchia o carrinho e trazia. E ali ela cozinhava em excesso, e isso gerava um certo atrito, porque cozinhava em excesso, acabava desperdiçando. E ali ela conseguiu identificar esse excesso. Onde estava esse excesso? Por que esse excesso estava dominando ela? Pela falta que ela teve lá na infância, passar fome. Todo excesso esconde uma falta e fica o que significa: eu passei fome lá, eu não quero passar fome aqui. Inconsciente. Tudo no inconsciente. Então, se eu não olho para isso, se eu não consigo identificar. Por quê? Destino não é lugar. O destino aqui que eu vim falar não é simplesmente de eu ter ido lá a Valadares hoje fazer um passeio, ou ir daqui a Vitória, ou ir daqui aos Estados Unidos, que eu tô morrendo de saudade da minha mãe. Não é sair do ponto A ao ponto B. O destino aqui, ele é exatamente essa linha de memórias, de histórias que me aconteceram até aqui, né? Então, como que a gente olha para isso, Renata? Aonde que você olha
né? Para o que me aconteceu. Eu estou vendo que eu estou querendo avançar, não estou conseguindo, nada gera na minha vida, nada materializa, relacionamentos, cada um mais frustrantes do que o outro, vida profissional não tem recurso, vida financeira então nem se fala. Como olhar para isso? Através do quê? Através da constelação. O que é a constelação, Renata? A constelação, ela é uma ferramenta terapêutica, onde nós iremos olhar exatamente para o que ficou aí retido nessas inter-relações, nessa carga emocional que está aí nessas inter-relações primárias, principalmente com relação a papai e mamãe. Emoção, o que é emoção? Emoção é um boleto que corre juros, né? E talvez você esteja aí na linha de destino da sua vida pagando um juro, um preço muito alto. E Jesus já pagou o preço lá na cruz. Mas quando eu olho para essas minhas questões internas e reconheço, identifico, então eu também deixo de pagar, né, esses juros. Por quê? Mãe é a origem mãe é a origem da abundância. Pai é a origem da força e filho é a origem de quê? Do legado. Então eu deixo essa palavra aqui, se fez sentido para você, se você quiser aí, né, passar por esse processo, se isso te tocou, se tem algumas questões aí que você queira olhar, me mande um direct, estou com um preço promocional agora para Dia das Mães, né, para esses atendimentos. Será um prazer imenso te acolher, te receber, para olharmos juntos para o que você estiver aí precisando olhar. Grande beijo no coração. Destino, lembre-se.